Agora, oficialmente, boa tarde. Eu não sei se viram ou não, mas não teremos aula na sexta-feira. Eu sei que todos ficaram chorando, assim, desolados. Decepção incrível ter outra férias de novo esse ano. Você não teve mais férias do que tudo. 4 dias. 4 dias já é férias. 4 dias já dá para chamar de férias sem medo. E para mim e para vocês, pensem só, não são 4 dias, são 7 dias que estão livres de mim. Dá ou não dá para chamar de férias? Sim. É, né? Ficar sem fazer nada não tem graça nenhuma. Né? Dá para isso não. De qualquer modo, independente de férias ou não férias, certo? Eu fiz a reprogramação. Não vai afetar a data de prova. Eu tinha gordura suficiente só para isso. Certo? Se nós tivermos alguma outra mudança, eu provavelmente vou ter que mexer. Hum? De cabeça eu sei meu nome, mais ou menos. Se perguntarem 10 vezes, é capaz que alguma saia errado. Mas está marcado no SIGA e olhando lá, aparece a data da prova. Aliás, das provas, todas as três. Uh, Alguém teve chance de dar uma olhada no assunto? Hum? Faz mais de semana? Na aula da terça-feira passada, antes da aula da terça-feira passada, já estava disponível. Então, admitindo que quem cala consente, ninguém está com dúvida, e, portanto, vamos continuar. Semana passada, na terça-feira, eu fiz uma apresentação inicial do que é o fatorial, do que é efeito principal, do que é interação, e eu vou continuar daí. Tá? Eu sei que pelo menos 3 de vocês não estavam aqui na aula, mas a gravação está disponível também no SIGA para quem quiser ver. A interação é a modificação na resposta a um fator em função do outro. O nitrogênio responder de forma diferente na presença ou na ausência do fósforo. O fósforo responder de forma diferente na presença ou na ausência do nitrogênio. Diferentes variedades respondendo de forma diferente ao nitrogênio ou ao fósforo e vice-versa. Tá? Quando a interação é significativa, não faz mais sentido pensar no que acontece com cada fator isoladamente. Por quê? Interação significativa quer dizer que você sabe que o que acontece em um lado da casa afeta o que acontece do outro lado da casa. Se você sabe isso, não tem mais sentido você querer dizer quem é o melhor de um lado da casa e quem é o melhor do outro lado da casa. Porque o melhor do lado 1 vai depender do lado 2. E o melhor do lado 2 vai depender do lado 1. Então, a partir do momento que a interação é significativa, nós devemos desdobrar, ou seja, avaliar cada efeito principal que participa dela em função do outro. É significativa, nós devemos desdobrar o efeito da interação. Ou seja, eu não digo mais qual o melhor A. Eu digo o melhor A para B1, o melhor A para B2, o melhor A para B3. Também não digo mais qual o melhor B. É o melhor B para A1, para A2, para A3. Então, aquilo que era uma comparação única de todos os A's, independente do B, deixa de existir. Porque a resposta que essa pergunta me traz
é qual o melhor A, no geral. Mas o melhor A não existe mais. O melhor A vai depender para qual B. Tá? Se a interação não for significativa, todo mundo, os efeitos principais são avaliados. Estudo A, estudo B, quem for significativo. Se a interação for significativa, eu estudo A dentro de B1. Eu estudo B dentro de A1, de A2, de A3. Mas um efeito que não esteja envolvido na interação, o efeito C, por exemplo, a interação AB foi significativa, mas nenhuma das interações envolvendo C foi significativa, então o efeito C não está envolvido na interação, aí eu estudo ele normalmente. Eu posso continuar a falar no melhor C, já que ele não está sendo modificado nem pelo A, nem pelo B. Faz sentido? E como é que nós fazemos isso? A gente faz o desdobramento de um fator dentro do outro. É o que eu estava dizendo. Eu vou comparar os A's para cada um dos níveis de B. Um teste Tukey para A em B1, outro teste Tukey para A em B2, em B3, em B4 e B50. E da mesma forma, vou comparar os B's dentro de A1, dentro de A2, dentro de A3. O que era um teste único deixa de ser um teste único e passa a ser uma coleção de testes em dois sentidos diferentes. Está coerente para vocês? Eu tenho A e B. Certo? Se fosse significativo, se a interação não fosse significativa, eu ia comparar A. O sentido horizontal aqui. Se a interação não fosse significativa, eu iria comparar B. O sentido vertical. Se a interação é significativa, eu vou comparar o horizontal aqui na ponta dos dedos, o horizontal no meio da mão, ou seja, estou comparando os B's em 3 alturas, e vou comparar o A em quantas forem por B, né? Por isso que é em dois sentido muito bem aspiado, porque não é sentido real, né? Está coerente? Como a gente faz comparações diferentes, é por isso que a gente usa letras maiúsculas e minúsculas. Certo? E por que letras maiúsculas e minúsculas? Porque para diferenciar e porque era a ferramenta que eles tinham para diferenciar quando começou a fazer o teste. Hoje a gente poderia pensar, não, negrito é para isso, itálico é para aquilo outro. Funcionaria perfeitamente bem, obrigado. Certo? Eu vou usar negrito para comparar na linha e itálico para comparar na coluna. Você via lá uma letra negrita e uma letra itálica e você sabia quem estava indo para onde. Mas se você estava na década de 30 do século passado, você tinha uma máquina de escrever. E a única coisa que você, era a máquina de escrever manual. Então não dá para dizer, vou trocar a fonte. Na máquina de escrever elétrica você podia, mas na máquina de escrever manual só tinha uma. Então o que você tinha era maiúsculo e minúsculo. Por isso que você usava maiúsculo e minúsculo. Certo? E por que a gente continua a usar até hoje? Funciona. Certo? Tão bem quanto seria com o negrito itálico. Passar para negrito itálico não vai trazer nenhuma vantagem muito grande em relação a maiúsculo e minúsculo. Então, o time que está ganhando a gente não mexe, né?
Como é que nós formamos o tratamento? Lembrando, o tratamento é uma combinação de um nível de cada um dos fatores. E no uso mais normal dele, você vai ter todas as combinações possíveis. Existem técnicas que você trabalha com um número de combinações diferentes, que é o chamado confundimento. Você mata alguns tratamentos para tirar efeitos que você não tem interesse. Mas, abstraindo isso, você tipicamente vai trabalhar com todas as combinações. Então, o que é que você faz? Fator 1, nível 1, com todos os níveis do fator B, com todos os níveis do fator C. Combina todo mundo com todo mundo. Como exemplo, me dá um número de fatores para A, por favor. Número de níveis. B. Só tem gente gananciosa aqui. Esse experimento teria 6 vezes 3, 18, vezes 9, alguém pega a calculadora aí que eu tô com preguiça. Hã? 18? Esse experimento tem 162 tratamentos. Quais são os tratamentos? A1, B1, C1. A1, B1, C2. A1. Tô com preguiça, não vou escrever tudo não. Até a 6B3C9. 162 linhas depois. E esse é um exemplo claro de um fatorial em que os 3 pesquisadores que desenharam não pararam para pensar no trabalho que iam ter para fazer a coisa. Teve uma que foi mais modesta, mas os outros 2 foram gananciosos até dizer basta. Como é que seria isso? Por exemplo, 6 cultivares com 3 calagens, 3 níveis de calagem e 9 níveis de nitrogênio. Poderia ser um caso. O que você vai fazer é combinar todos com todos com todos. E é bom fazer isso aí com cuidado. Para garantir que colocou todo mundo mesmo. Tá? É fácil cochilar e marcar bobeira e não fazer todas as combinações. Principalmente para um arranjo monstro desse. Lógico, você pode fazer isso aí facilitando sua vida com Excel, né? Monta o primeiro, copia, troca o segundo, copia, troca o... Mas tem que tomar cuidado para garantir que não esquecer uma linha em algum canto. Mas só isso. Fácil. Extremamente fácil. Mas tem que ser feito com cuidado. E aqui é um exemplo em que nós temos, pelo jeito foi 2 slides seguidos, nós temos 3 coberturas mortas, mato, ou milheto, ou mucuna, cultivados durante 3 meses na área experimental. Depois disso, plantou o caupi, caupi, vigna, feijão macaçá, feijão verde, quando colhe verde, xoxa-bunda, fradinho, tem mais uns 500 nomes diferentes. Dignum vinculata. Recebendo ou adubo mineral, tratamento adubo,
ou inoculação com estipes recomendadas nacional, ou não inoculada, que são as estipes nativas da área, ou com a recomendação de estipes adaptadas para a região mais quente, tropical, na presença ou na ausência da adubação fosfatada com e sem fósforo, para um total de 24 tratamentos. 3 vezes 4 vezes 2. Ok? Isso é um experimento real. Esse aí não foi em Júpiter, não. Esse aí foi no Crato, uma dissertação de mestrado de uma aluna minha. O efeito de tratamento vai ser dividido em, primeiro, tratamento blocos de resíduos, 24 tratamentos, 3 blocos ou 4 blocos, calcula o resíduo de forma normal. Essa parte não mudou nada. Qual vai ser a diferença no fatorial? Eu vou pegar os 24 tratamentos, ou seja, os 23 graus de liberdade, e agora eu vou brincar de Jack ou de Dexter e vou por partes. Então nós temos 23 graus de liberdade em tudo que envolve os 24 tratamentos. Todo mundo compra isso? 24 tratamentos. Correto? Quantos graus de liberdade? Tudo que envolve tratamento tem 23 graus de liberdade. O que nós vamos fazer agora é fracionar isso. Dividir. Quantos nitrogênios nós temos? Quantas adubações verdes, perdão? 3. Então, adubação verde tem 3 graus de liberdade. 2. Nós tínhamos 23, né? Não era? Nós tínhamos 23 graus de liberdade. Usou 2, não foi? Tem 21 agora, não tem? 21 graus de liberdade de tratamento que ainda não foram alocados em canto nenhum. Depois nós temos o N. Quantos N's? Grau de liberdade? Nós tínhamos 23, gastou 2 e agora gastou 3. Tem 18 que ainda estão disponíveis para alguma coisa. Tem 24 tratamentos. 24 tratamentos, 23 graus de liberdade. Desses 23, adubação verde. Tinham 3 adubações verdes, portanto, 2 graus de liberdade para adubação verde. Sobram 21. Desses 21, 3 são devidos aos 4 nitrogênios. Tinha 21, tem 18. Fósforo tem quantos? Tem quantos fósforos? Grau de liberdade? Então nós temos ainda agora 17 graus de liberdade que ainda não foram usados para tratamentos. O que é que está faltando agora? As interações. Quantas combinações entre um adubo verde e um nitrogênio nós temos? Quantas combinações nós temos entre um adubo verde e um nitrogênio? 3 adubos.
Cada adubo verde não vai receber os 4 nitrogênios? Então eu tenho adubo verde, mato com adubo, mato com nacional, mato com nativa, mato com tropical, concordam? Milheto com adubo, milheto nacional, milheto nativa, milheto tropical. Mucuna, adubo, mucuna nacional, mucuna nativa, mucuna tropical. Não. A interação é o conjunto. A interação é como um se modifica com relação ao outro. Cada um vai ter 4 combinações. Ou seja, vou combinar cada adubo verde com cada um dos 4 nitrogênios. Sim. Não, calma. Aqui é que está tendo confusão. Por enquanto, eu não estou falando ainda na interação. Estou falando, se fosse um fatorial que só tivesse adubo verde e nitrogênio, eu não teria 12 tratamentos? É isso que eu estou falando agora. Eu não cheguei na interação ainda. Eu vou chegar agora. Nós temos 12 combinações entre um adubo verde e um nitrogênio. Concorda? Se eu tenho 12 qualquer coisa, quantos graus de liberdade eu tenho para essa cor? Qualquer coisa. 11. Então, tudo que envolve simultaneamente adubo verde e nitrogênio tem 11 graus de liberdade. Está fazendo sentido até aqui? Só que desses 11 graus de liberdade, o que é que está dentro desse universo? Eu tenho o efeito do adubo verde sozinho, eu tenho o efeito do nitrogênio sozinho e tenho a interação entre os dois. Como um modifica o outro. Faz sentido? Entre os dois. Não é dentro, entre. Entre os conjuntos. Ou seja, como o adubo verde responde diferentemente dependendo do nitrogênio. Quatro e 3. Correto? Isso aqui é uma combinação entre adubo verde e nitrogênio. Tranquilo? A interação é quando isso aqui age de uma forma diferente do que isso. Quando o comportamento dos adubos, dos nitrogênios, é diferente no azul, no preto e no vermelho. Isso é uma interação. Como eles se modificam. E lógico, vale também no outro sentido.
Não. A interação é, se eu tiver plantado mato, vai crescer mais com a tropical. Mas se eu tiver plantado milheto, vai crescer mais com a nacional. Isso é a interação. Sim. Se não houver interação, eu vou ter. Independente de qual adubo verde, as plantas vão ficar mais altas com o nitrogênio adubo. Independente do adubo verde. Adubo sempre é melhor, independente do adubo verde. Independente do nitrogênio, é melhor plantar mucuna antes do que plantar o milheto. Quando acontece a interação, e você só sabe depois, no experimento, é que você descobre, se eu plantar milheto, o caupi, depois, o bigna, depois, vai crescer mais com nitrogênio do que com os outros. Mas se eu tiver plantado mucuna, está tudo no mesmo. Melhorou agora? A interação só acontece com os dois. Eu não posso ter interação de um só. Porque senão, inter já diz que é demais, né? Só que na interação, nessas combinações aqui, nós também temos os efeitos isolados, concordam? A interação é o que aparece com os dois, mas não se deve a nenhum dos dois. Pegando um exemplo um pouco complicado, mas sigam comigo aqui. Numa família, pai, mãe, filhos. Hã? Eu falei, mas vai ficar bastante visual. Toda família tem o efeito do pai. Toda família que permanece a família biológica conjunta tem o efeito do pai, que vai acontecer sempre. Tem o efeito da mãe, que vai acontecer sempre. O filho é o efeito do pai ou da mãe? Só vai ter filho com os dois. Né? Até o momento, fora um exemplo para quem é religioso, fora um exemplo religioso, e teve pai. Não era um pai biológico, mas teve pai. Espírito Santo, a quem segue a religião cristã. Certo? Então, fora esse caso, que é a exceção que confirma a regra, só tem filho com pai e mãe. Estão conseguindo fazer em outros casos também, mas seguindo a biologia clássica, sem entrar para a atividade pesada do laboratório, tem que ter pai e ter mãe. Tem alguns trabalhos mostrando que consegue fazer usando o óvulo feminino como os dois lados da medalha, como espermatozoide. Mas é laboratório para valer para fazer isso aí. Tira o DNA do óvulo de uma das mães e introduz esse DNA no óvulo da outra metade. Então, ao invés de ter o DNA indo pelo o DNA do espermatozoide fecundando o óvulo, fecunda o óvulo com o DNA materno também. Agora é muita biologia. Tem alguns casos que fizeram isso, inclusive por razão de saúde. Tem poucos casos, mas que o DNA masculino daria um problema de algum tipo que quando eu li, eu vi, mas não dá para fazer com DNA masculino com DNA masculino. Hã? Não, porque é porque
Não tem. E espermatozoide é meio pequenininho, né? Corrigindo, eu já vi também um caso que fizeram com dois espermatozoides. Acho que fizeram com dois espermatozoides, agora para isso pega um óvulo e tira o DNA do óvulo e introduz o DNA masculino de dois lados. Mas foi prova de conceito só. Foi trabalho de biologia pesado. Não era técnica reprodutiva, não. Mas voltando. Saindo de um assunto com potenciais para discussões não estatísticas e voltando para a estatística. O filho ou a filha só acontece com os dois. Mas tem um efeito no filho, nas filhas, nos filhos ou nas filhas. Tem o efeito do pai, o efeito da mãe, e tem o efeito da loteria, que é o cruzamento do DNA, meio DNA de um, meio DNA de outro, levando a uma coisa diferente que não é nem um nem outro. A interação é isso. Você tem efeito isolado ali de um e de outro, e tem o efeito que só acontece com os dois juntos. Então, para você ver qual é a parte do efeito que só se deve aos dois juntos, que é a interação, como um modifica o que acontece com o outro, você primeiro tem que tirar a parte que veio de um e a parte que veio do outro, puramente. Certo? Nesse caso aqui, nós temos 12 combinações, portanto 11 graus de liberdade, correto? Só que desses 11 totais, 2 vêm daqui, 2 já foram calculados antes, que são os 2 que vêm do adubo verde sozinho, e 3 já foram calculados antes, que são os que vêm do nitrogênio sozinho. Então, a interação NP, a interação adubo-nitrogênio tem 6 graus de liberdade. Que eram 11, menos 2 do adubo verde ficam 9, menos 3 do nitrogênio ficam 6. Está coerente? Misturou com o filho ou com quando voltei para adubo verde? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo diferente. Aproveitar que é ano de Copa. Defesa e meio de campo. Certo? Defesa tem 5 jogadores. Tem 5 níveis na defesa. Goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais. Meio de campo, no caso mais típico, tem 3. O padrão brasileiro é 3 no meio de campo. Aí depende se são 3. O 3 pode ser 2 meio de campo mais da defesa. Como é o nome dele? Volante. Obrigado. Ou pode ser mais meio atacante, armador. Nós temos 5 defesas, 3 meio de campo. Então, e temos também mais 3 atacantes. Para fechar a conta dos 11 jogadores. Pegando do meio para trás. Um time levar gol vai ser um efeito do meio de campo e da defesa. Concordam? Os dois efeitos acontecem ali. Se eu pegar o meio de campo, então eu tenho lá meio e defesa, 5 níveis de defesa, 3 níveis de meio. Confere?
Se eu pegar o meio de campo e colocar somente jogadores que saibam lançar a bola, sabem fazer isso, mas não marca porra nenhuma. Vê o jogador passando, o jogador do adversário passando a bola com ele, vai dizer: não é comigo não, isso é com a defesa, te vira. O time vai se ferrar, não vai? Porque tem uma interação. Isso aí vai dificultar a vida dos jogadores que estão lá atrás tentando segurar a peteca. Se eu pegar a defesa com jogadores que gostem de ir para o ataque, principalmente os laterais, vão para o ataque e não voltam, vai melhorar a vida do time no ataque, porque vai ter mais gente lá para dificultar a vida do zagueiro do outro lado. Mas em compensação, se pegar um cara que corra, um Vinícius Júnior da vida, corre feito um condenado, daqui que o lateral chegue, ele já está lá na linha de fundo, complicando a vida da defesa do time. Então tem uma interação clara. Faz sentido para vocês? Nesse conjunto de 8 jogadores, vai ter um efeito que é somente do meio de campo. Eu colocar a forma que eu montar o meio de campo vai afetar somente por aí. Tem um efeito que é só da defesa. Se eu botar um goleiro frangueiro lá atrás, que chutou a bola na direção do gol, entra. Ou colocar uma zaga que não pode ver uma canela de jogador, que enfia no meio da canela, termina sendo expulso por 2 cartões vermelhos, 2 cartões amarelos, vai complicar a vida. Então eu tenho um efeito que é puramente da organização do meio do campo. Tem um outro efeito que é puramente da organização dos defensores propriamente ditos. E tem um outro efeito que é a interação. Se eu tenho um meio de campo que proteja mais um pouquinho, eu posso soltar mais meu lateral para apoiar. Porque ele sabe que se ele estiver lá na frente apoiando, vai ter um meio de campo atrás que cobre o buraco dele. Melhorou agora o exemplo? A interação é isso. É uma coisa que não se deve somente ao meio de campo, não se deve somente à zaga, mas um modifica a resposta ao outro. Se eu boto um meio de campo mais ofensivo, eu tenho que jogar uma zaga e um lateral que vão ser mais defensivos. Ou confiar mais no goleiro. Já sabendo que o goleiro vai ter que salvar mais bola. Excessivo. De certo modo, sim. Só que é um pouquinho diferente disso aí só, porque você teria que pensar em 2 genes. Vamos pensar no caso do verde, amarelo, da ervilha, que vocês viram, lisa rugosa. A única forma de eu ter amarela lisa é se for recessivo dos 2 lados, né? Então, tá? Então, aí tem que pensar em 2 coisas separadas. Se você pensar somente na verde, só na característica verde, não seria uma interação propriamente dita. Seria a característica. Pensando aí. Sim, mas aí você está novamente pegando uma característica com. Dá para pensar por. Esse exemplo daria para.
caso que eu estava falando, você tinha dois genes separados. O que você está pensando no gene é um gene só, com níveis diferentes. Um gene com 3 alelos. Com 3 alelos. Se você pensar naquele exemplo que eu estava dando do verde e amarelo, do verde e liso, são duas características diferentes, cada uma com seus genes. Então você está combinando um gene de cor com um gene de textura. Aí você tem, pode ser verde rugoso, pode ser amarelo rugoso, pode ser verde lisa ou amarela lisa. Mas a amarela lisa só vai acontecer se o pai e a mãe tiverem o gene, ou forem amarelo liso, certo? Se os dois forem amarelo liso, só vai dar amarelo liso. Mas se for verde ou for rugoso, só vai aparecer um amarelo liso se tiver o gene recessivo nos dois lados, né? Aí eu não vou poder te dizer, porque na minha época eu não usava o rabanete como exemplo. Só era ervilha. Eu não estou dizendo que seja ou que não seja. Estou dizendo que eu não vou poder falar porque eu não sei. E convenhamos, genética eu vi em 88, alguma coisa por aí. Já faz um certo tempo. Eu me formei em agronomia em 90. Então, minha formatura, o último semestre meu do curso, foi. As minhas últimas aulas foram aí na faixa de junho ou julho, fazendo agora 36 anos. Vai pedir um pouquinho muito da minha memória. Obrigado. Agradeço a compreensão. Então, eu me lembro da ervilha, que era o exemplo que era utilizado na época e continua a ser usado, que é o exemplo clássico de herança mendeliana. Né? Tudo bem que há suspeitas fortes que ele andou mexendo nos dados para ficar tão bonitinho, mas isso são detalhes. Porque tinha consequências. Mas, de qualquer modo, a ideia da interação melhorou agora que eu usei o exemplo de futebol. Ainda bem, porque se eu tivesse que explorar um pouquinho mais esse exemplo de futebol, eu me lascava. Ok, gente? Então, a interação é uma coisa que só acontece com os dois. Você não pode pensar no efeito da meio de campo e zaga. Vai ter sempre um efeito isolado do meio de campo, um efeito isolado da zaga, mas, dependendo de como eu faça, pode ter uma modificação de um em função do outro. Se eu colocar o meio de campo mais atacante, eu vou ter que modificar a zaga para proteger mais. Ou levar mais gol. Talvez fazer mais gol, levar mais gol, termine sendo a vantagem. Pelo menos 2. Para complicar um pouquinho mais, tem um ataque também, né? Você pega os 3 atacantes. Se todos eles forem Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo, a defesa vai ter que ser boa. Porque o ataque vai fazer 500 gols, mas a defesa pode levar 500 e poucos. Neymar na boa época dele. Pronto, troca o Neymar, coloca o Mbappé. E não estica a perna para tentar controlar a bola passando por ele, nem é capaz dele passar quando o atacante do outro time passar, ele passar. Bom menino, e ficar quieto na dele. Se você preferir tirar Neymar,
Bota ele para no lugar dele. Certo? A defesa tem que se segurar. Porque o ataque vai fazer gol. Mas se o jogo for 501 a 500, continua a ser perdido da mesma forma que se fosse 1-0. Ok, gente? Então a interação é isso. É uma coisa que só acontece com os dois, mas dentro daquilo que acontece com os dois, tem o que aconteceria com cada um isoladamente. Então a gente tem que tirar. E, como tudo, a gente tira o grau de liberdade e depois vai tirar a soma de quadrados. A mesma forma que a gente fez na variação total, a gente tirou a variação de tratamento e de bloco para sobrar a variação do acaso. Pegou lá para fazer uma pergunta e parou para pensar. Não, isso aqui são os efeitos isolados. Vai ter agora as interações. Agora, isso a gente está falando dos 23 graus de liberdade dos tratamentos. É com relação ao tratamento. Isso. O bloco vai ter lá o dele e o resíduo vai ser tratamento, bloco, o que sobra é resíduo. A gente não está discutindo o conjunto geral, está discutindo somente o que vai fazer. Olha, a parte dos tratamentos, como é que fica? Na verdade, se você pegar o SAIS, ou qualquer programa desse tipo, ele nem calcula o efeito de tratamento. Ele nem fala em tratamento. Você não fala em tratamento em canto nenhum quando você faz um fatorial no SAIS. Não existe tratamento. Nesse exemplo, existe adubo verde, existe nitrogênio, existe fósforo, existem as interações, existe bloco, existe resíduo. Não existe tratamento. O conceito de tratamento desaparece. A gente fala no conceito de tratamento quando está pensando no cálculo manual, porque vai facilitar a vida da gente, só por isso. E também para fazer uma ponte com o que a gente viu até agora, né? Para não dar um choque de parecer que ele está falando de uma coisa completamente diferente quando a gente não está. Tá ok até aqui? E agora, mais um conceito. O número efetivo real de repetições. Ok, mas é isso. Vamos lá. Se nós tivermos 3 repetições nesse experimento, nós temos 24 tratamentos, não é isso? Então temos 72 unidades experimentais. Confere? Quantas vezes em cada unidade experimental eu vou ter ou mato, ou milheto, ou mucuna? Concordam? Também vou ter ou adubo, ou nacional, ou nativa, ou tropical. Também vou ter ou fósforo ou ausência de fósforo em cada uma das unidades experimentais. Nessa sala aqui, eu tenho mato, adubo com fósforo. Na sala vizinha, eu tenho mato nacional sem fósforo. Mas toda sala, toda unidade experimental vai ter um adubo verde, um nitrogênio e um fósforo. O fósforo pode ser com ou sem, vai ter um fósforo, um nível de fósforo. Concordam? Se eu tenho 72 unidades experimentais, quantas unidades experimentais vão receber mato? Como é que você chegou em 12? Estou calmo. Estou extremamente calmo. Estou quase dormindo. Não, pensa um pouquinho.
Cada unidade experimental vai ter ou mato, ou milheto, ou mucuno, concorda? O mesmo número para as três coisas. Então, vamos pensar no mato. Eu tenho 24 tratamentos, não é isso? Com 3 repetições, tem 72 unidades experimentais no experimento como um todo. Confere? Quantas dessas 72 vão ter ou mato, ou milheto, ou mucuno? Melhor, cada uma das três coisas. Querem um experimento menor para você facilitar pensar? Hã? Vamos lá. Deixa eu pegar um outro caso, depois a gente volta para esse. Vamos dizer que seja fatorizar e B, 2 e 2 para cada. 4 combinações. E nós estamos falando aqui do térreo do SEAGRE. Essa sala aqui recebe A1, B1. A sala 2, A1, B2. Sala 3, A2, B1. E sala 4, A2, B2. Um sorteio e tal. Primeiro andar, repete. Terceiro andar, segundo andar, repete. Ok? 12 salas no total, concordam? 4 no primeiro, 4 no térreo, 4 no primeiro, 4 no segundo. Quantas salas vão receber A1? No total? No total, 4 salas vão receber A1? Só aqui. 6. Por quê? Aqui é A1, não é? A vizinha é A1, não é? Térreo. Primeiro andar. Tem quantas A1? Segundo andar. Então, no total, quantas A1 eu tenho? Repetição vezes o outro fator. Não. B. Porque eu não tenho 2. É o tamanho total do experimento. O experimento tem 12 salas. Que são 4 salas em cada uma das 3 repetições. Salas A1, B1, A1, B2, A2, B1 e A2, B2. Nós tínhamos 3 repetições físicas, não é? Térreo, primeiro, segundo andar. Agora, o A aparece quantas vezes? Cada A. A1 e A2. Hã? Em cada andar. 2 em cada andar. Eu tenho 2A1 e 2A2. Em cada andar. Não. A1, eu tenho 2. A2, eu tenho 2. Certo, mas A1, repetição, né? Quantas vezes uma coisa aparece? Não é isso que é repetição? Repetição é quantas vezes um tratamento aparece no experimento. Então, um A, cada um dos A's, vai aparecer 2 vezes em cada repetição. E por... Não. Você só tem 12 salas. No total do experimento. Não. Então vou desenhar aqui. Vamos lá. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui desenho. Não. Aí é que tá tendo a confusão. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Térreo, primeiro, segundo. Eu vou modificar um pouquinho. Ao invés de 2 e 2, eu vou botar 2 e 3.
vai pegar outro ponto que eu estou querendo, tá? Não, é só para pegar um segundo ponto. Primeiro andar. Isso teria um sorteio, tá? Mas vamos facilitar a minha vida aqui. PR o primeiro andar. Comprou? 6 salas. No total, quantas salas estão sendo usadas nesse experimento? 18. Correto? Quantas salas recebem A1? 9. As mesmas 9, outras 9 recebem A2. Então, do ponto de vista da comparação de A, quantas repetições nós temos efetivamente nesse experimento? 3 ou 9? Comparando A1 com A2. Só quero comparar agora A1 com A2. Quantas repetições nós temos efetivamente nesse experimento? As 3 físicas ou 9 no total? Temos 3 repetições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, é o número total de salas que recebe A1. Aqui. Cada andar não tem 3 salas com A1? Eu tenho 9 valores para A1. Eu tenho 9 valores para A2. Melhorou agora? Mais ou menos? Não escutei. Certo. Que é o que eu falei até agora. Ou seja, esse experimento tem efetivamente 9 repetições para A. Porque cada A vai aparecer 9 vezes. Confere? E B? Quantas vezes cada B vai aparecer? Cada B. B1, B2 e B3. Cada um dos Bs. Aparece 2 vezes em cada repetição, com A1 e com A2, e no total 6 vezes. Todo mundo está vendo isso aqui? Qual dos dois vai ter uma maior precisão no experimento? A ou B? Por quê? Porque, na verdade, embora cada tratamento apareça 3 vezes, cada A aparece 9 vezes e cada B aparece 6 vezes. Então, eu tenho uma precisão maior. Vai ser mais fácil de encontrar diferenças para A do que para B. Uma diferença do mesmo tamanho
entre os A's e entre os B's, vai ser mais fácil de encontrar ela entre os A's do que entre os B's. Cada fator funciona como uma repetição para os demais fatores. Clareou agora? Então, voltando para o exemplo aqui. Nós temos 24 tratamentos, correto? 3 repetições, 72 unidades. Quantas vezes cada adubo verde vai aparecer? São 3 adubos verdes. Hã? Considerando os 3 fatores. Isso. Salas no andar. Cada andar teria 24 salas. Que são os tratamentos. 3 seriam os andares. O prédio tem que ser um pouquinho mais comprido, não é? E o 8 seria quantas unidades teria cada andar? Não, cada andar teria 24 unidades. Sim. Eu não tenho 4 nitrogênios e 2 fósforos. Cada cobertura vai aparecer 8 vezes no andar, porque vai aparecer uma vez com cada combinação de um nitrogênio e um fósforo. Então, eu teria efetivamente 24 repetições para a cobertura, 18 repetições para cada nitrogênio e 36 repetições para cada fósforo, nesse caso. Com 3 repetições físicas no experimento. Qual a dúvida, Zé Mário? ...24 tratamentos. Como tinha 3 repetições e tinha 3 coberturas, terminou ficando igual o número de tratamentos com o número de repetições efetivas. Esse experimento funciona como se, do ponto de vista dos efeitos principais, essas 72 parcelas são 3 experimentos separados, um avaliando só cobertura, outro avaliando somente nitrogênio e o outro avaliando somente fósforo, com 24, 18 e 36 repetições. Está coerente, gente? Vamos pensar de outra forma. É isso que eu estou indo para pegar por outro raciocínio. Cada unidade experimental não recebe um nível de cada fator? Necessariamente vai receber um nível de cada um dos fatores, né? Não, somente um. Eu não vou receber 2 do mesmo nível, 2 níveis do mesmo fator. Eu não vou receber ao mesmo tempo mato e milito. Ou recebo mato ou recebo milito. Ou recebo um cuno. Todas vão receber. E no experimento normal, todas vão receber o mesmo número dos demais. Então, se eu tenho 72 unidades experimentais e 3 adubações verdes, 72 dividido por 3, 24. Cada uma das adubações verdes vai ter que aparecer em 24 unidades experimentais, já que todas vão receber uma das adubações verdes com o mesmo número de áreas. Faz sentido?
o número de níveis. Quantas parcelas vai ter? Eu prefiro ir pelo outro caminho primeiro, para não ficar somente a conta. Cobertura. Porque são 3 coberturas. Fósforo vão ser 36. Porque eu tenho todo mundo ou vai receber fósforo, ou não vai receber fósforo. Tá ok até aqui? E agora vai começar a brincadeira. Não se desesperem, é mais fácil do que parece. Hã? Mas é. Como é que a gente faz grau de liberdade de qualquer coisa na face da Terra? Daquela coisa e 1. Não é isso? Quantos adubos verdes nós temos? Grau de liberdade? Quantos nitrogênios nós temos? Grau de liberdade? Quantos fósforos? Grau de liberdade? Efeito principal? Filé. Melhor do que isso, só coca gelada. Coca zero gelada. Tá ok até aqui? A interação dupla é o que acontece quando eu tenho 2 fatores, mas não se deve nem a um, nem a outro. É como um modifica o que acontece com o outro. Só aparece quando tem os 2. Mas antes de eu ter os 2, quando eu tinha só cada um, tinha um efeito. Então tem que tirar isso aí também. Não, vai ser o número de unidades experimentais. Cada nível vai aparecer. O nível, não a combinação. Nada? Então vamos lá. A interação é com um modifica o que acontece com o outro, só acontece com os 2, mas não se deve a nenhum nem a outro. Nem a um nem a outro. Bateu? Adubo verde e nitrogênio. Quantas combinações nós temos de um adubo verde e um nitrogênio? 12. A gente está falando de grau de liberdade. Quantos graus de liberdade? 11. Todo mundo está tranquilinho, relaxado. Esses 11 envolvem tudo que diz respeito a adubo verde e nitrogênio. Correto? Tudo está aí dentro. Adubo verde sozinho. São quantos graus de liberdade? 2. Está dentro desses 11, não está? Então, desses 11 eu vou tirar 2 adubo verde sozinho. Então, restando 9. Para o quê? Para o nitrogênio, que está ali dentro ainda, e para a interação. Quantos nitrogênios nós temos? Grau de liberdade? Ficam 6 graus de liberdade para a interação entre adubo verde e nitrogênio. Ou seja, como adubo verde modifica o nitrogênio, como o nitrogênio modifica adubo verde. Viram que é fácil? É só lembrar, a interação é o que se deve aos 2, mas não se deve a nenhum dos 2. A gente não trabalha com base no modelo linear geral. O modelo linear não é aditivo. Como é que a gente calcula as partes que a gente não conhece? Por subtração. Pega as partes, pega o todo, tira as partes que conhece, o que sobra é aquele que a gente está querendo conhecer. Então, o todo é a combinação entre os níveis daquele fator. Nesse caso, adubo verde
e nitrogênio. Nós temos 12 combinações, 11 graus de liberdade. Tira os 5 que a gente já conhece do adubo verde e do nitrogênio, sobram 6 para a interação. As caras de vocês não estão parecendo assim tão... É fácil. Mais fácil do que vocês estão fazendo. Tá todo mundo com a cara assim, bicho de 7 cabeças. Mas só é isso. Gente, lembra o que é interação. É o que acontece com os dois, mas não acontece com nenhum dos dois. Sozinhos. Lembrou disso? O resto é... Garota otimista essa. Daqui a 30 anos vocês vão ficar pensando. Deixa eu ver onde é que eu estou na aula. Bem, as outras interações duplas é o mesmo caminho. Desculpa o que eu falei com relação à propriedade. É que eu sou meio cismado, aí termino soltando às vezes, jogando água fria na fervura dos outros sem querer. Não foi a ideia. Às vezes eu falo mais do que eu devia. Aliás, às vezes não, com muita frequência. Vamos pegar outro fator. Adubo verde, fósforo. Quantas combinações nós temos? 6. Grau de liberdade? Desses 5, quantos são do adubo verde? Só do adubo verde. 2. Quantos são só do fósforo? Sobra? Sobram 2. Só isso. É lembrar o que é a interação. É o que se deve aos dois e não se deve a nenhum dos dois. E lembrar que o nosso modelo, que trabalha os dados, é aditivo. Então, se o modelo é aditivo, a gente pega por subtração. O que a gente não conhece, a gente faz por subtração. É isso. Diga. Nitrogênio e fósforo. Hã? Qual foi que você falou no final? Nitrogênio e fósforo. Vamos lá. Quantos nitrogênios nós temos? Fósforo? Grau de liberdade? Total. 7. Desses 7, quantos são do nitrogênio? Quantos são do fósforo? Sobram? É isso. O efeito de tudo que diz respeito a nitrogênio e fósforo é a soma do nitrogênio e do fósforo da interação. Você vai descobrir no final de junho o que é que eu vou pedir na prova.
Você vai descobrir no final de junho o que é que eu vou pedir na prova. A prova segue o mesmo estilo da primeira VA. Pode ter questão de cálculo, mas se tiver, vai ser cálculo do mesmo nível do da primeira VA. Soma, subtração, e pode usar a calculadora. Se fizer questão de usar a calculadora para soma, subtração e produto, pode usar a calculadora. Produto de número inteiro. Certo? Não. Eu posso pedir qualquer coisa, desde a aula, da primeira aula, do delineamento inteiramente casualizado, até a última aula, antes da segunda VA. E na terceira VA eu posso pedir coisa, desde o meu nome até a última aula. E eu tenho certeza que qualquer dia desse, se eu perguntar meu nome na prova, vai sair nome errado. Sim. Perguntar meu nome vai ter que ser completo, e certinho. Se errar um nome, erra tudo. 0 ou 10. Minha aluna de doutorado defendeu a tese dela na sexta-feira, errou meu nome. Meteu os acentos que eu não tenho. Na defesa da tese dela, ela trabalhou comigo 5 anos e meio. Então, se eu perguntar para vocês, provavelmente vai sair errado meu nome. Isso apesar de toda a aula aparecer meu nome no início da aula. Eu tenho um artigo com meu nome errado. Meu colega colocou Mário Lira de Andrade Júnior. Uns 2 ou 3. Mário de Andrade Lira Júnior. Sem acento. Nem no Mário, nem no Júnior. Ok? A lógica está tranquila? Então vamos para a interação tríplice. Calma, rapaz, calma. Vai ter um ataque cardíaco desse jeito, calma. A interação tríplice segue a mesma lógica. Quantas combinações dos 3 nós temos? Nesse caso, a quantidade de tratamentos. 24. Grau de liberdade? Desses 23, quantos se devem ao adubo verde? Já esqueceram a quantidade de adubo? Hã? Só o adubo verde. Sobram? Eram 23 no total. São 24 tratamentos. 2 graus de liberdade são do adubo verde, porque nós temos 3 adubos verdes. Sim. Grau de liberdade. Todo tratamento tem adubo verde. Um dos 3. Temos 21, né? Quantos desses 21 são do nitrogênio? Ficam? Desses 18, quantos são do fósforo? Ficam? Desses 17, quantos são da interação adubo-nitrogênio? Adubo verde-nitrogênio? 6. Ficam? O que vai sobrar depois que você tirar tudo, que você já calculou antes, é a interação tríplice. Até acabar. Me perdi aí. Não.
quantos nitrogênio. Porque o 21 já é tirando o grau de liberdade do adubo verde. O fósforo. 2 fósforos, 1 grau de... Não. 2 fósforos, 1 grau de liberdade. É. Vamos lá. 24 total, concorda? 23. Só vamos falar em grau de liberdade. Grau de liberdade de adubo verde tem quantos? Não, grau de liberdade de adubo verde. Não, grau de liberdade de adubo verde. Tem quantos adubos verdes? Grau de liberdade 2. 3. 2 graus de liberdade. Eu tinha 21. Certo? Agora só tem 18. Só tenho 19. Era 23. Tirei 2, ficou 1. Porra. Tinha 23, tirei 2, fiquei 21. Matei o adubo verde, não foi? Nitrogênio, nós temos quantos? 4. Grau de liberdade? É. 24. É que esse número aqui está errado. É 3 vezes 4 vezes 2. Ah, aqui. Aqui é da interação dupla. Aqui é dupla. Aqui é tríplice. Só que esse número aqui está com erro. É 3 vezes 4 vezes 2. A tripla. Porque são 3. A gente está fazendo a interação tripla agora. Os 2 fósforos. Isso. 2 só da adubação. 1 só fósforo. Certo. Certo. Isso. Que é como os 3 se modificam simultaneamente. Que é a interação tríplice. É que aqui tá, essa fórmula está com erro aqui, aparente, e aqui era para ter um vezes 2. Era 3 vezes 4 vezes 2. Que são os 2 fósforos. Aí se você fizer a conta, não vai bater 6 ali. Se você seguir exatamente essa conta, não vai bater 6 porque o cretino do professor de vocês estava com fome aqui, esqueceu um vezes 2. Ok? Soma de quadrados é a mesma coisa, só que um pouquinho mais difícil. Mas é a mesma lógica. Como é que você calculou o grau de liberdade? Subtraindo. Como é que você calcula a soma de quadrados de tratamentos? Total do tratamento, quadrado, divide pelo número de parcelas, menos a correção. Não é isso? Soma de quadrado de blocos. Total do bloco, quadrado, divide pelo número de parcelas que tem dentro do bloco, menos a correção. Correto? Como é que você vai calcular a soma de quadrado de adubo verde? A mesma lógica, gente. Soma todo mundo que tem mato, quadrado. Todo mundo que tem milheto, quadrado. Todo mundo que tem mucuna, quadrado. Divide por quanto? Exatamente. Menos C. É isso. Facílimo. Ainda mais que vocês não vão fazer isso na prática.
Quem vai fazer isso para vocês é o programa de computador que vocês forem utilizar, SAIS, R, seja lá qual for. E por que é que se vocês não vão fazer isso, se vocês não vão calcular soma de quadrado, não vão calcular grau de liberdade, por que é que eu ensino? Porque eu sou ruim. Não. Porque a lógica é que explica, essa lógica do grau de liberdade, essa lógica da soma de quadrados é que vai explicar o que é a interação. De onde vem a interação. Por isso que eu gasto tanto tempo falando uma coisa que, na realidade, quando vocês forem fazer, vocês vão jogar no SAIS, ou vão jogar no R, ou vão jogar em outro programa que vai já dar tudo pronto. Não se assustem. Estatística é facílimo. É muito fácil. Eu falei que era fácil, não falei que era pouco trabalhoso. São duas coisas separadas. Mas os conceitos são muito simples. Não chegam a ser intuitivos. Também não vou abacalhar dizendo que eles são intuitivos. Mas estão quase lá. Hã? Mas são conceitos que você consegue visualizar. Sem ficar desesperado. Não é física quântica. E até as fórmulas não são as fórmulas de agrometeorologia. Com certeza. Eu sou traumatizado com a agrometeorologia se vocês não perceberam isso ainda. Na minha época era meteorologia e climatologia agrícola, eu acho. Não. Tranquilo, gente? Era isso. O trabalho já está disponível para vocês. Na semana que vem nós temos 2 aulas. Uma mostrando como faz a análise manual, que só vai ser interessante para solidificar o conceito das coisas. E outra mostrando a análise com o SAIS. E na outra semana, trabalho. O trabalho já está lá, se vocês quiserem começar a brincar com ele, já podem brincar. Já tem os PDFs da semana que vem, mostrando a análise, já está lá, já estão lá. Sim. Certo? E para quem mandou o trabalho, já foi corrigido. Você mandou os dois? Mandou. Mandou. O DIC é que você não mandou. O DIC você só mandou um dos dois. DBC você mandou os dois. Eu corrigi hoje. Ou você mandou, ou alguém mandou para você, mas estava lá no teu nome. DIC. Alguém foi bonzinho e mandou no